Olá, o trabalho que eu fiquei é com Noel Rosa, e o tema que eu escolhi é o Noel Rosa, a ponte entre o samba periférico e a classe média, as classes burguesas dominantes, enfim. Meu nome é Caio Victor dos Santos Vidal e esse é o curso de História da Música 1, MPB Jazz, com o professor Paulo. Enfim, agora a gente está no nosso índice. E primeiro eu vou fazer uma introdução, então vou trazer o objetivo do meu trabalho, trazer a metodologia, trazer a minha justificativa do porquê que eu escolhi falar sobre esse tema. Depois eu vou falar um pouco sobre a vida de Noel. Aí depois a gente entra no terceiro tópico, que é o Noel como ponte. E nesse Noel como ponte eu trago dois subtópicos, que não é segredo para ninguém aqui, que é o samba foi marginalizado, o samba foi discriminado, e eu trago uma citação, e trago também um pouco sobre a era do rádio, para a gente conseguir amarrar um pouco desse olhar. Depois a gente tem uma conclusão final e tem uma bibliografia. Ok, vamos entrar em introdução agora. Qual que é o objetivo do meu trabalho? É mostrar que o Noel Rosa, ele não foi o único agente, porque tiveram outros compositores, tiveram outros intérpretes que fizeram a mesma coisa, mas é mostrar que o Noel Rosa, através das suas canções, através dos sambas que ele produzia, ele conseguiu ter a oportunidade de levar o samba para a rádio, e as classes médias e as classes burguesas começaram a consumir o samba. E esse movimento ele é importante porque ajuda a fazer, mesmo que a passos lentos, mas ajuda a tirar o samba que era marginalizado, era violentado, ele era discriminado, ele era coisa de negro, coisa de vagabundo, né? Como eu vi em alguns autores relatando sobre, ele ajuda a tirar o samba desse papel para começar a ser consumido, escutado pelas classes sociais, e aí vai acabando um pouco com esses preconceitos, mesmo que a passos bem lentos e largos, né? Bem pequenos, assim. Então, esse movimento, ter esse olhar para essa parte é importante. E a metodologia do meu trabalho, ela se dá através de alguns artigos que eu li, a própria biografia do Noel, e algumas entrevistas que eu assisti. E a justificativa do trabalho, por que eu escolhi esse tema, é porque eu me interesso sobre estudar sociedades, sobre estudar alguns movimentos políticos, e enfim, eu acho que está tudo interligado. Eu acho que música é arte, arte é cultura, e cultura é sociedade, então acho que está tudo interligado. Agora eu vou falar um pouco sobre a vida de Noel. O Noel de Medeiros Rosa, tô com a minha colinha aqui, que nasceu no dia 11/12 de 1910, e é importante lembrar que ele é de 1910, um pouco mais para frente dos vídeos, e ele nasceu na Vila Isabel, no Rio de Janeiro, que hoje eu acho que é uma sociedade mais periférica, mas eu acho que na época já era um bairro meio classe média, assim. E o Noel, ele tem uma fisionomia um pouco atípica, porque quando ele nasceu, ele teve uma complicação no parto, e aí tiveram que usar fórceps, enfim. E aí ele tem uma lesão assim no queixo, vocês vão observar durante as imagens que eu coloquei. É importante pensar que o Noel, ele estudou no Colégio São Bento, que é um colégio de padres, e que eu não sei se é privado ou não, mas enfim, me parece que é. E ele teve a oportunidade de fazer medicina também, só que ele optou por não fazer. Então já dá para entender um pouco sobre em qual contexto o Noel estava inserido. Ele foi autodidata musical, pelo menos eu não encontrei nenhuma fonte que ele estudou com alguém ou que ele teve um estudo formal de música. E é importante entender
que um dos pontos principais é que o Noel era uma figura boêmia. Então, ele tinha essa vida meio de classe média, mas ele vivia nos bares, ele vivia nas escolas de samba, ele vivia na periferia. O Noel frequentava muito a casa do Cartola e da esposa do Cartola. Então ele tinha essa vivência do samba raiz, do que era o samba naquele período. Primeiro conjunto do Noel foi o conjunto Bando de Tangarás, que eles faziam questão de não cobrar quando eles tocavam. E o primeiro sucesso de Noel, que ficou conhecido, foi a música Com Que Roupa. Vou entrar no tópico Noel como ponte, né? E aí eu vou mostrar que, todo mundo já sabe, mas trouxe uma citação que o samba era marginalizado, ele era discriminado. E depois eu vou entrar no outro subtópico, que é um pouco sobre a era do rádio, e pra gente amarrar, pra gente conseguir ter esse olhar desse movimento que é o samba indo pra rádio e as pessoas começarem a consumir, então vou começar primeiro com essa citação que é do FG, mas eu li no Viana, que é no livro Mistérios do Samba, que ele diz exatamente isso. A marginalização dos negros, consequentemente, se estendeu na música que produziam. O samba, naqueles idos de 1920 até quase 30, é importante essa data, 1920 até quase 30, porque em 1910 o Noel nasceu, em 1920 ele tinha 10 anos, então ele viveu esse processo do samba que era marginalizado e foi desmarginalizado a passos muito lentos, até quase 30. E voltando para a citação, naqueles idos de 1920 até quase 30, o samba ainda era espúrio, era tido e havido como próprio de malandros, como cantoria de vagabundos, e a polícia, na sua finalidade, precipua de zelar pela observância da boa ordem, perseguia-o e não lhe dava trégua. Então trouxe essa visão de como o samba era tratado. A gente entra na era do rádio, e eu trouxe aqui uma citação do Rigo, que é de um artigo interessante, que é a locomotiva do Brasil, a era do rádio, na década de 30, e eu trouxe algumas citações. Antes dos anos 1930, só voltando, essas citações é para entender um pouco sobre a era do rádio. Antes dos anos 1930, o rádio não seria um fator de aceleração tão evidente no país. Mesmo que presente no Brasil, desde o começo da década de 1920, com algumas estações em funcionamento, as transmissões ainda não eram desenvolvidas com tanto rigor e profissionalismo, como ocorreu a partir de 1930, aliado aos altos custos e incertezas das atividades e em função das limitações técnicas e legais. O rádio não atraía em seu começo o interesse de empresários brasileiros. Então, o rádio até 1930, ele basicamente não existia, era algo muito caro. A profissionalização do rádio fica mais evidente após a Revolução de 1930, com o desenvolvimento e modernização da infraestrutura e da legislação por meio da intervenção do Estado, e posterior barateamento dos aparelhos de rádio. Então, voltando, o rádio, antes de 1930, ele não era um veículo que as pessoas utilizavam bastante, ele não tinha influência, né? E em 1930 começa a ser algo importante, um meio de comunicação importante, também por conta do Getúlio Vargas. E pessoas começam a consumir porque em 1930 há um barateamento, e o que acontece? O rádio ainda assim ele era caro, mas aí essas pessoas de classes médias e algumas minorias das classes mais baixas conseguiam ter o acesso ao rádio. E aí tem mais uma citação que eu trouxe do Rigo que é importante, tem um trecho que eu fiz questão de deixar em negrito, que é:
O número de estações de rádio mais que dobrou no período, e este passou a ter o papel mais relevante no cotidiano nacional, seja para popularizar a música erudita, antes apenas conhecido por pessoas de classes econômicas mais elevadas, seja para lançar programas os mais variados e novos artistas. Então, assim, dá para perceber que o rádio era elitizado, só que através desse barateamento, desse acesso ao rádio, e aí começa a ver outros programas, o que faz ter o acesso do samba, através dos compositores, começarem a ir nesses programas e trazer a música que era, enfim, marginalizada. É importante pensar que o Noel Rosa, assim como outros compositores, outros intérpretes, tiveram a oportunidade, mesmo que inconsciente, de levar o samba, que era do morro, para a rádio e, enfim, para a sociedade. E aí tá aqui no slide, né, essas duas músicas, né, que é Com Que Roupa, que foi o que ele ficou conhecido, e o Conversa de Botequim. Eu vou continuar o trabalho, mas no final a gente para e analisa, dá uma escutada nessas duas músicas, que no Com Que Roupa dá para escutar a batucada do samba, dá para escutar o pandeiro, e o Conversa de Botequim dá para ver, através da letra, dá para escutar essa vida boêmia do sambista periférico que vivia o samba. Entramos nas conclusões. Sem dúvidas, Noel Rosa foi um dos maiores compositores da música brasileira, mas é importante olhar que, além dessa contribuição artística, a contribuição social e simbólica de Noel, mesmo que não consciente, de tantos outros, é o que faz a arte e a cultura brasileira andar para longe da marginalização. Entender que é um bem precioso da sociedade brasileira. A gente entra aqui na bibliografia, que tem aqui a biografia do Noel, tem o Viana, o Mistério do Samba, que eu trouxe, e o Rico, que fala sobre a era do rádio. E aí, agora a gente pode dar uma escutada no Com Que Roupa, que percebam que a qualidade de áudio está um pouco ruim, mas dá para escutar a batucada muito ali no fundo ali do samba, e a gente escuta o Conversa de Botequim. Prestem atenção na letra, eu acho que todo mundo conhece, mas que dá para perceber um pouco da vida boêmia do sambista da década de 20 e 30, por ali. Da década de 30, na verdade. Mas obrigado, esse é meu trabalho. Valeu!